Começou. Amém, pessoal. Estamos começando a nossa live sobre escatologia, né? Sobre especificamente a questão das dispensações. E muitas pessoas, por causa dessa questão do coronavírus, né, têm perguntado sobre esses assuntos, e algumas pessoas estão misturando grande tribulação com o momento que a gente está vivendo, e também outras perguntas a respeito do arrebatamento da igreja. E a gente, como professor de escatologia do Rema, né, e como pastor, nós temos uma responsabilidade para com as pessoas a respeito desse assunto. Eu acho que além do assunto de fé e do assunto da perseverança, né, e viver uma vida de acordo com a palavra, o assunto mais importante nesse momento eu vejo que seja escatologia, ou seja, a doutrina dos últimos tempos. Principalmente porque nós estamos vivendo um tempo totalmente diferente, né? Essa questão do coronavírus, dessa quarentena, deixou todo mundo vivendo uma vida assim quase apocalíptica, né? Mas se bem que há muito exagero sobre isso. E nós queríamos começar falando sobre esse assunto. Eu já posso adiantar para quem está aqui, mas adiante eu vou também fazer lá essa divulgação, que nós vamos ter live a partir de agora. No dia de hoje, a primeira. Amanhã nós vamos ter outra live no mesmo horário, né? Sábado, 6 horas. Aí no domingo nós não vamos ter live porque tem a transmissão da igreja, do culto. Mas na segunda-feira nós vamos retomar com a live. E tem mais, hein? Nós temos uma surpresa. Na segunda-feira nós vamos fazer uma dose dupla. Maravilhoso aqui, né? A telinha que você está vendo aí vai ser dividida em dois. Vai ter eu e um convidado. E sabe quem é o convidado de segunda-feira? Manuel Dias, Maneco, isso mesmo. Maneco estará conosco aqui para discutir também, a gente falar sobre um assunto também importante, sobre escatologia. Então, o assunto que a gente vai tratar na segunda-feira com o Maneco é sobre especificamente a esperança escatológica, né, e essa questão do coronavírus, né? Mas para preparar já para segunda-feira, nós vamos ter mais duas lives preparatórias. A primeira é essa, onde nós vamos falar sobre as dispensações, sobre o dispensacionalismo. E amanhã nós vamos tratar sobre outro assunto muito bom, que é o arrebatamento da igreja. Mas por que é que a igreja não vai passar pela grande tribulação, né? Então hoje nós vamos falar especificamente sobre dispensações, e amanhã nós vamos tratar sobre o porquê que a igreja não vai passar pelo período da grande tribulação. Tudo isso preparando, né, dispensações, e por que a gente não vai passar pela grande tribulação, para poder nós abrangermos o assunto dessa questão do coronavírus, né, desse momento atual. Isso a gente vai tratar especificamente com essa live de dose dupla com o Manuel Dias. Para quem não sabe, Manuel Dias, o Maneco, ele há muito tempo na liderança do Ministério Verbo da Vida, né? Faz parte da liderança do ministério, e também é professor de escatologia. E o Manuel Dias também foi um dos responsáveis pela criação da matéria de escatologia no Rema, né? Antes nós não tínhamos escatologia no Rema. E aí juntou o Edilson Lira, o Manuel Dias e o Tiago Borba, e os três foi quem prepararam o material inicial para a matéria de escatologia, né? Quem não sabe disso, há muitos anos atrás. Então ele é um especialista em escatologia também, além de liderança do ministério, e uma pessoa bastante conhecida em todas as igrejas do Verbo da Vida, em muitas igrejas espalhadas pelo Brasil. Então para a gente é uma grande honra, nós aqui da Igreja Verbo da Vida de Maringá, termos essa live com o Manuel Dias na segunda-feira, tá bom, pessoal? Então já vai divulgando aí, nós vamos ter uma live especial com o Manuel Dias, vamos dividir a telinha aí, eu e ele, nós vamos falar sobre esse assunto na segunda-feira com o Manuel Dias. Então hoje live especial sobre escatologia, especificamente sobre dispensacionalismo. O que é isso, né? Muita gente já ouviu falar sobre dispensacionalismo, mas não tem exata ideia do que é dispensação nem do que é dispensacionalismo. Há alguns críticos, alguns irmãos que não creem dessa forma,
e como tanto e como cristão também eu respeito, né? Nós respeitamos as opiniões alheias, mas entendemos, e por isso que nós cremos dessa forma, não só eu como pessoa creio no dispensacionalismo, como também todo o nosso ministério crê dessa forma, e dezenas e dezenas e dezenas de igrejas espalhadas, graças a Deus é a grande maioria, crê dessa forma. Porque a forma de crer dispensacionalismo, não existe essa palavra dispensacionalismo na igreja, ou na Bíblia, melhor dizendo, desculpa. Existe dispensação na Bíblia, mas não dispensacionalismo. Mas assim como também não existe essa palavra trindade na Bíblia, mas a própria Bíblia, nas suas páginas, deixa clara e evidente em dezenas de versículos que existe realmente a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, da mesma forma é o dispensacionalismo. Você vai encontrar, e nós vamos tratar aqui de alguns assuntos, que só podem ser explicados se a pessoa realmente entender, conhecer e crer no dispensacionalismo. Então, o que é dispensacionalismo, né? Então, a palavra dispensação, ela existe especialmente no Novo Testamento. A palavra dispensação vem da palavra grega oikonos, né? Essa palavra é de onde vem o nosso termo economia. Então, oikonos tem a ver com administração, né? Uma mordomia, um cuidado, uma administração de uma família ou administração de algum negócio. Então, a palavra dispensação tem a ver com a administração, no caso do dispensacionalismo, a administração de Deus diante da eternidade, diante das eras, dos tempos e de tudo o que tem a ver com a história da humanidade, né? Então, 20 vezes essa palavra foi traduzida no Novo Testamento e sempre com essa ideia de despenseiro ou de curador ou de mordomo, ou uma vez ela é traduzida como tesoureiro, né? Então, Paulo usava muito esse termo, né? Algumas vezes, muito não, mas algumas vezes, né? Um texto bastante conhecido de Paulo, que nós vamos ler daqui a pouco, tem íntima relação com a dispensação presente, né? Então, se a gente pudesse fazer vamos dizer assim, um conceito, né? Um conceito do que é uma dispensação. Então, uma dispensação é o seguinte, eu vou ler aqui o que eu anotei, o que eu sempre uso nas aulas do Rema, né? O dispensação é o ponto de vista ou a forma de se crer na Bíblia, especificamente com relação à profecia bíblica, que reconhece o plano de Deus para a humanidade, para os homens, através de passos progressivos ou etapas, onde em cada dispensação ou etapa ou em era, é exigida responsabilidades e requeridas prestações de conta com respeito à fidelidade do homem, a respeito do seu relacionamento com Deus. Então a gente vê várias vezes na Bíblia isso acontecendo em determinadas eras, ou em determinadas etapas, ou em determinada dispensação, né? Deus vai dar uma exigência onde o homem é provado ou testado na sua fidelidade, e há sempre aquele fracasso do homem, né, com relação a essa exigência que Deus pede, e aí depois tem uma nova dispensação, um novo passo progressivo. E por que Deus fez desse jeito? Porque Deus estava visando, veja bem, você entender bem como é que funciona a mente de Deus, Deus estava visando o crescimento da revelação por parte do homem, da revelação de Deus, porque Deus é extremamente profundo, Ele é o Criador do universo, Ele é o soberano Senhor, e o que Deus nos revelou do caráter, da maneira dele ser, de quem ele é, está escrito na Bíblia. Não tem outra forma de você saber sobre o caráter, sobre quem Deus é, se não for através da Bíblia. Então, a maneira que Deus determinou, ou a oikonomia, ou a dispensação dos seus mistérios que ele determinou, foi dessa forma. Ele vai determinando em passos progressivos, determinando provas para que o homem, ou a humanidade, ou aquele povo específico que estava em aliança com ele, mantivesse fidelidade,
para que fossem feitas as prestações de contas, né? Então, por exemplo, a primeira dispensação é a dispensação da inocência, onde ali Deus claramente, para você entender o que é que nós estamos dizendo, Deus disse para o homem, olha, você pode comer de todos os frutos que há no jardim do Éden, mas só não coma do fruto do conhecimento, da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela você comer, você morrerá, né? E aí nós vemos depois que o homem falhou e vemos a consequência, né, quando o homem e a sua esposa, sua companheira Eva, foi expulso do jardim do Éden, e como consequências o que aconteceu? Veio a maldição sobre a terra. E aí a terra, que era um lugar onde não tinha cardos, nem abrolhos, nem espinhos, nem ervas daninhas, nem tempestades, nem terremotos, nem secas, nem enchentes, nem animais peçonhentos, ou seja, animais venenosos, nem animais irados, animais que podem devorar o homem, como leão, tigre, etc. Não havia nada disso na terra original, né, no jardim do Éden. Então tudo isso veio como consequência da falha do homem na primeira dispensação. E nós vamos ver que se você segue o dispensacionalismo e crê dessa forma, você vai ver que explica tudo direitinho, por que houve o dilúvio, por que houve a confusão das línguas lá na Torre de Babel, por que Deus chamou Abraão e depois houve todo aquele período dos patriarcas, e por fim Deus, quando os patriarcas vão lá para o Egito, onde o povo de Israel é feito escravo, e aí surge a figura de Moisés, né? E quando há aquela entrega das tábuas da lei no Monte Sinai, nós vemos que inaugura uma nova dispensação, e aí você entende por que Jesus Cristo veio, né? Para instituir uma nova aliança, né? E você vê que ele faz isso lá na ceia, ele diz, esse é o sangue da nova aliança. E nós vemos que ele, quando ele paga o preço na cruz do Calvário, depois ele ressuscita e manda o povo esperar para que descesse o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E ali, quando desce o Espírito Santo no dia de Pentecostes, nós vemos que inaugurou uma outra dispensação, que é essa que nós estamos vivendo agora. Então você começa a entender claramente cada coisa, e você vai vendo alguns dos mistérios, entre aspas, né? Porque a Bíblia diz que nós temos o Espírito que vem da parte de Deus e que não há mistério mais para nós que nascemos de novo, que somos habitação do próprio Espírito de Deus. Alguns desses supostos mistérios ou enigmas ou algumas coisas que as pessoas não conseguem entender são facilmente respondidas quando você percebe e entende o que é o dispensacionalismo, né? Então seria isso, o ponto de vista que reconhece o plano de Deus para a humanidade através de passos progressivos ou etapas, onde em cada dispensação são exigidas responsabilidades e requeridas prestações de contas a respeito da fidelidade do homem para com seu relacionamento com Deus. Então temos aqui um quadro onde eu vou ler algumas coisas para você com relação às dispensações. São 7, né? Alguns estudiosos dizem que são 6, outros que dizem que são 3, mas no geral a maioria concorda que são 7 dispensações. E quais são essas 7 dispensações? Inocência, a primeira dispensação, que vai desde a criação do homem até a expulsão do jardim do Éden, quando ele falha, né, nessa responsabilidade de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Daqui a pouco eu vou falar sobre algumas coisas que para algumas pessoas parecem estranhas, né? Até alguns ateus e pessoas que não creem em Deus, eles tentam argumentar isso, né? E é aqui que nós vamos falar daqui a pouco. Primeiro eu vou dar um apanhado geral sobre todas as dispensações. Então a primeira dispensação é a da inocência, né? E a responsabilidade dessa dispensação era não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o resultado foi a desobediência de Adão e a entrada da morte e da maldição no mundo. Veio maldição sobre a criação animal. Lá em Romanos capítulo 8 nós vemos que a própria criação geme pela expectativa da manifestação da glória dos filhos de Deus. Ali está falando que a criação está debaixo dessa consequência aqui, dessa falha da primeira dispensação.
e ela está gemendo. O que é a criação? São os animais, as plantas, o planeta, a lua, tudo está gemendo, esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Por que está esperando? Porque quando houver o milênio, haverá um resgate dessa retirada dessa maldição sobre a terra, que essa é a principal característica do milênio, que é a retirada da maldição sobre a terra. Mas aqui nós já estamos falando da primeira, que é a inocência. E se você quiser anotar aí, né, você pode anotar no papel, na Bíblia, você acompanha isso claramente para você entender como funciona maravilhosamente essa questão da dispensação e explica bem. Ela vai de Gênesis 1:26, que é quando Deus diz: façamos um homem conforme a minha imagem e semelhança e tal, até Gênesis 3:20, tá? De Gênesis 1:26 até Gênesis 3:20, na Bíblia você consegue localizar a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, tá? A segunda dispensação é a dispensação da consciência. Por que chama isso consciência? Esse termo foi emprestado daquela expressão que Paulo coloca quando diz que o povo que não tem Deus, os gentios, pela própria consciência manifesta estar respeitando, honrando a Deus, né? Então a ideia aqui é que o homem, pela sua própria consciência, porque não havia aqui o chamado de Abraão ainda, não tinha havido aqui ainda a entrega das tábuas da lei, não tinha vindo Jesus, não tinha qualquer revelação. Então, o pressuposto é que o homem, pela consciência de como é que funcionavam as coisas, deveria respeitar a Deus. Então, quando nós vemos que quando o Adão ele falha e ele é expulso do paraíso, ele tinha visto que estava nu, né? E Deus veste eles com pele de animais. Ali, com certeza, para ter pele de animais tem que ter morrido um animal, né? Então, por conta disso, aí eles já, pela própria consciência, eles já tinham um entendimento de que precisava sacrificar animais para cobrir o seu pecado, não retirar, porque a retirada do pecado só foi possível quando Jesus Cristo pagou o preço na cruz de Calvário, né? Então eles começaram pela própria consciência saber como é que funcionava as coisas, né? Tanto é que nós vemos aquele episódio de Gênesis capítulo 4 quando Caim e Abel, né? E que Caim oferece o melhor das suas ovelhas. Então ali há uma tendência, a gente vê como é que era que funcionava o coração de Abel, melhor dizendo. O coração de Abel, ele não só deu o melhor, como ele foi obediente ao que a dispensação dizia, né? Ou seja, pela consciência ele deveria oferecer sacrifício de animais. Aí o Caim, ele era lavrador, né? E eu até gosto de dizer para o pessoal, né, interessante, o trabalho de um lavrador eu considero muito mais duro do que o trabalho de um pastor de ovelhas, né? Porque o lavrador, ele lavra aquela terra, é pesado, e ele fica debaixo do sol durante muito tempo, é um trabalho bastante pesado. Eu acho que foi por aí que entrou o pecado na vida do Caim, porque ele não só foi obediente à dispensação que requeriria uma consciência de que deveria oferecer sacrifício de animais, como também ele ficou magoado, ele ficou triste, porque ele teve tanto trabalho para dar uma oferta. Então, tem duas coisas erradas aí, né? A primeira é que ele deu uma oferta, ele não deu o melhor. E a segunda é que ele deu da forma que não era aquilo que a dispensação da consciência requeria, que tinha que ser um sacrifício de animal. Então o que é que acontece? Ele fica triste, porque ele acha que foi injustiçado. Deus chega para ele e diz: por que está decaído o teu semblante? Por que você está triste? Aí Deus diz para ele: olha, se você proceder bem, não é certo que será aceito. Deus estava dando a dica, o que Deus estava dizendo era: se você der o melhor e fizer segundo os princípios da dispensação, você não vai ser aceito? Aí Deus explica para ele, né? Eis que o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Deus disse que o pecado jaz à porta porque ele, em vez de procurar fazer da forma de acordo com aqui a dispensação da consciência requeria, porque se Deus estava requerendo isso é porque sabia que Adão e Eva tinham passado para os seus filhos como é que tinha que se fazer as coisas, né? Então, não só por causa disso, mas também porque ele estava magoado. Então isso nos mostra também como é que muitas pessoas entram num caminho de pecado, às vezes até estão sendo injustiçados mesmo, mas quando guarda mágoa, aí é onde se cumpre o que Deus disse também para
para Caim, né? Eis que o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Se a gente fosse falar de uma forma dos dias de hoje, seria mais ou menos assim, ó, se você for fiel ao que eu estou dizendo, você não vai ser aceito, mas presta atenção, não guarda a mágoa, porque se você guardar a mágoa, o pecado está bem pertinho de você, mas toma cuidado, controla isso. E a gente sabe que depois ele foi lá e matou o irmão. Então é isso, a forma que era requerido prestação de conta na consciência era dessa forma, né? A responsabilidade era fazer o bem e sacrifícios de sangue. Então foi isso que o Caim não fez. O resultado foi a maldade universal, que nós vemos que aconteceu no dilúvio, né? Ali Deus diz que separou só Noé e a sua família, porque a maldade, havia uma violência generalizada, porque o homem não estava respeitando aquilo que era para ser requerido. Com certeza Adão e Eva, que foram o primeiro casal e a primeira família, saíram dizendo para os seus filhos foram dizendo para os filhos dos filhos, e aí vai, porque eles tinham muitos filhos, tá? E aí foram multiplicando, e como eles viviam 700, 800, 900 anos, dava para ter dezenas e dezenas e dezenas de filhos, e você sabe que isso é uma PG, uma progressão geométrica, a coisa vai se multiplicando, e é por isso que chegou um ponto que Caim, já depois que ele matou o irmão, ele encontrou um povo de um lugar já distante, porque ali tinha havido já 300, 400, 500, 600 anos de multiplicação de vidas, né, em famílias. E nós vemos que houve a maldade geral e, por fim, como consequência, o dilúvio. Essa foi a segunda dispensação. A terceira dispensação, aliás, deixa eu dizer aqui na Bíblia onde é que você encontra essa consciência. Vai de Gênesis 3:21 até Gênesis 8:14. Tá? Aí você consegue encontrar dentro da Bíblia essa segunda dispensação da consciência, e vai te dando uma lógica perfeita sobre a oikonomia, ou seja, sobre a dispensação de Deus sobre a história da humanidade. A terceira é a governo humano. Vai do dilúvio, desse momento do dilúvio, quando a arca desce, seca-se as águas e a arca abre o portão, e vai dali até o chamado de Abraão. Aliás, de Abrão, né? Porque esse era o seu nome quando ele foi chamado. E dentro da Bíblia, isso se coloca de Gênesis 8:15 até Gênesis 11:9. Né? Qual era a responsabilidade desse pessoal na época do governo humano? Obedecer à consciência coletiva através do governo humano. Eu acredito que isso aqui é uma forma de começar a ensinar aos homens sobre a submissão à autoridade, né? Sobre por isso que é a chamada de governo humano, tem a ver com essa obediência às autoridades. O resultado foi o fracasso de Noé, né? Você vê que Noé fracassou quando ele se embebedou e tal, abuso do poder, o surgimento de Nimrod, né? Rebelião, idolatria. Nós vemos em vários lugares no período dos patriarcas que havia certa idolatria até entre eles mesmos, né? Veja alguns familiares dos patriarcas tendo, se não me engano o termo é terafins, né? Que eram ídolos do lar. Então havia muita essa influência. E por fim, o que acontece no meio dessa, no meio dessa dispensação acontece lá com o Nimrod, a questão da Torre de Babel, né? Havia ainda muito pecado, muita idolatria, e eles, como tem o episódio da Torre de Babel, você vê que eles queriam fazer para eles um nome, ou seja, eles queriam ser renomados e ao ponto de querer confrontar o próprio Deus. Veja que pecado foi isso. Então, mais uma vez, houve uma falha, né? A confusão das línguas, e aí é o chamado de Abraão. E é quando começa o chamado de Abraão que nós temos a quarta dispensação, que é a chamada dispensação patriarcal. Alguns chamam também de dispensação da promessa, né? Que vai do chamado de Abrão até o episódio do Monte Sinai, quando as tábuas da lei são entregues a Moisés, né? Isso na Bíblia é de Gênesis 11:10 até Êxodo 20. Você pode estar começando a prestar atenção, se são 7 dispensações, a gente está na quarta, já passou da metade, e a gente ainda está em Êxodo, não é verdade?
Então a gente ainda está em Êxodo, é porque grande parte do que a gente tem conhecimento de dispensação é o que acontece durante o período da lei, né, a dispensação da lei, que é a quinta dispensação, e o Novo Testamento, que é a dispensação da graça. Então, por isso que grande parte da Bíblia se concentra nessas duas dispensações, e é por isso que a Bíblia está dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento, ou Antiga Aliança e Nova Aliança. O texto do Antigo Testamento é composto desse início aqui com essas 4 dispensações, e a dispensação da lei, que compõe quase tudo do que está no texto do Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós temos a dispensação da graça e profecias a respeito da dispensação do milênio. Tá? Então, a patriarcal tinha como responsabilidade crer em Deus, né? Quem crê obedece, ser obediente através da fé, tanto é que Abraão foi provado ali na sua fé, quando Deus ordenou para que ele oferecesse o próprio filho, e ali nós vemos vários tipos ou tipologias de algo que aconteceria somente na nova aliança. Então é por isso que nós dizemos que Abraão é o nosso pai, não geneticamente, mas ele é o nosso pai porque ele é o pai da fé. A atitude de Abraão é uma prefiguração daquilo que não só ia acontecer com o sacrifício de Jesus, mas também como ia funcionar as normas da nova aliança, sobre fé no Senhor e na palavra sobre todas as coisas, não é verdade? Então, crer em Deus, o resultado foi a falha, né? Por causa da idolatria também, período de Abraão, e além de outros pecados, né? Os próprios irmãos de José chegam ao ponto de querer matar eles e depois jogam lá no buraco, diz para o pai que José morreu, e vemos aí onde entra aquela história, né? Foi uma falha, foi pecado, mas ao mesmo tempo Deus traduziu aquilo tudo numa porta para que houvesse libertação para a família de Israel, né? E assim nós vemos que através de José, no final da vida do pai dele, José ele é a porta para que o povo de Israel no período de fome vá morar no Egito, né? Então essa dispensação patriarcal vai do chamado de Abrão até o episódio do Monte Sinai, porque depois nós vemos que toda aquela geração, aquele rei lá, aquele faraó egípcio esqueceu, né? Havia novos faraós, novas gerações de lideranças no Egito, terminaram por esquecer o povo de Israel e a aliança que eles tinham feito com ele, e aí nós vemos que o povo de Israel está sendo escravizado, e aí é quando Deus levanta o Moisés, né? E você sabe aquela história toda, tudo isso aí faz parte da dispensação patriarcal. Neste sentido, cronologicamente, todo aquele episódio de Moisés como um bebê dentro de uma cesta no rio, né, no rio Nilo, depois ele criado pela filha de Faraó, depois ele mata o egípcio, foge, vai lá em Midian e tem o episódio da sarça ardente, tudo isso aí cronologicamente está inserido dentro da dispensação patriarcal, tá? Então, o resultado da falha, da idolatria, da teimosia e tudo mais que eles tiveram foi o que? A consequência foi a opressão por intermédio de Faraó. E aí surge Moisés, e quando eles saem, passam pelo Mar Vermelho, estão lá no deserto e tudo mais, quando eles sobem no Monte Sinai, Deus ordenou que ele subisse. Lá ele é entregue a ele as tábuas da lei. Quando ele recebe as tábuas da lei para cumprir o que está escrito na lei, o que é que acontece? Começa então a quinta dispensação. Interessante, quinta, né? 1, 2, 3, 4, 5. E da mesma forma que é a quinta dispensação, nós vemos que a base da quinta dispensação é a Torá, ou Pentateuco, penta de 5, que é o que? Gênesis, Êxodos, Números, Levíticos e Deuteronômio. 5 livros da Torá, os 5 livros da lei. Esse é o período da lei que vai... faltou dizer uma coisa aqui, para quem está anotando, né? Faltou dizer dentro da Bíblia a dispensação patriarcal. Ela vai de Gênesis 11, 10 até Êxodo 20. Tá? De Gênesis 11, 10 até Êxodo 20. Amém?
Aleluia. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Algumas pessoas estão fazendo algumas perguntas. Deixa eu ver. Amém. Estou tentando aqui fazer uma interação com vocês, mas não está sendo possível. Mas daqui a pouco nós vamos abrir para pergunta, tá bom? Então vou expondo, que chegar no finalzinho, aí eu vou abrir para pergunta, tá certo, pessoal? Então, olha só. Esse foi o período do patriarcado. Na lei, ela vai de Êxodo 20 até Lucas 33, 45. O que tem em Lucas 33, 45? Em Lucas 33, 45 é quando Jesus está lá pagando o preço por nós na cruz do Calvário. E o que acontece? O véu, há um terremoto e o véu do santuário é rasgado de cima a baixo. Então isso para mim é um sinal claro de que aquela aliança da lei determinada que havia um santíssimo lugar onde não havia acesso à presença de Deus, ali foi extinto. Logo depois, Jesus entrega o Espírito dele ao Senhor e diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, está consumado e tal. E aí acontece todo aquele período de intervalo em que Jesus morre na cruz do Calvário, depois de 3 dias ele é ressurreto, né? Tem por volta de alguns dias, se eu não me engano é 40 dias, até a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aí no dia de Pentecostes é que começa uma outra dispensação. Então essa dispensação da lei termina ali, quando Jesus paga o preço na cruz do Calvário e o véu é rasgado de cima a baixo. Então essa dispensação da lei vai do Monte Sinai até a manifestação do Senhor Jesus e o preço que ele paga, melhor dizendo, na cruz do Calvário. E o que é que se requeria dessa dispensação? Obedecer à lei, ponto por ponto, não é? Você queria que obedecer à lei escrita, e como se sabe, é impossível obedecer todos aqueles mandamentos. Então, Paulo diz que a lei foi um aio, um guia que trouxe até a gente a revelação de Cristo. Aí, qual foi o resultado dessa dispensação? É por isso que algumas pessoas às vezes não entendem por que aqueles homens, aqueles fariseus, doutores da lei, grande parte, né, não todos, que alguns nasceram de novo, converteram-se ao Senhor, mas grande parte deles tinha uma tendência a não aceitar nada, ele sempre via de uma forma errada. A Bíblia diz que era o Deus desse século que cegou o entendimento, a gente sabe que foi uma operação de demônios, mas também ali era uma clara evidência da falha nessa dispensação. A lei não justifica, pelo contrário, a lei vai trazer um sentimento de religiosidade extrema, de zelo da lei, onde o maior exemplo disso é a própria figura do Paulo, né? Saulo de Tarso. Antes de se converter, ele era uma praga, né? Era uma peste para a igreja, porque ele não só consentia com o apedrejamento de Estevão, guardava as vestes lá, como ele que pegou e fez questão de pegar cartas para ir para Damasco, para prender o povo da igreja. Então ele é o maior exemplo o que a religião faz. Religião mata. Sentimento religioso não tem nada a ver com cristianismo. Tem pessoas que se dizem muito zelosas, até mesmo dentro do meio cristão, mas muitas vezes estão sendo nada mais do que esses novos. É o new farisaísmo, né? É o novo farisaísmo, a forma zelosa de querer perseguir outras pessoas. E isso não está de acordo com a vontade de Deus. E o que aconteceu é que, como resultado dessa dispensação da lei, os homens rejeitaram a Jesus e puseram doutrinas de homens, né? Jesus advertiu claramente, chamando ele de raça de víboras e sepulcros caiados, porque eles colocaram mandamentos de homens no lugar daquilo que Deus tinha determinado, invalidando até a própria lei. Chegou ao ponto disso. A religião chega ao ponto de invalidar até aquilo que você diz que está querendo seguir. E muito claramente a gente vê isso sobre cura, né? Imposição de mãos, a própria lei de Deus, vamos dizer assim, do Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus, que ele é o principal, vamos dizer assim, ele é o juiz dessa nova aliança, né? Ele é o que instituiu a nova aliança. Ele é o Senhor dos senhores, o alfa, o homem, a maior autoridade sobre a dispensação da graça. O próprio Jesus Cristo diz que aqueles que creem poriam as mãos sobre os enfermos e eles ficariam curados. Mas a religião insiste em dizer que não existe mais cura
para as pessoas hoje. Então, é o farisaísmo moderno, invalida a própria palavra de Deus. O seu próprio farisaísmo, baseado em uma teologia baseada em fracassos, né? É uma teologia baseada no que está acontecendo na vida deles. Eles criam essa teologia e é a doutrina de homens, né? Não é a doutrina de Cristo. É o farisaísmo moderno. E a gente vê a mesma coisa acontecendo mais uma vez. Mas a dispensação da lei, terminando aqui, terminou com a rejeição de Cristo. E qual é a consequência da falha na dispensação da lei? Né? Porque toda dispensação tem uma prestação de contas. Qual é a consequência? Né? Porque alguém pode estar pensando, mas Jesus não veio e não pagou o preço pelos nossos pecados, não foi resolvido? Mas quem eram os seguidores da lei e rejeitaram a Cristo, eles tiveram sobre eles uma consequência. Qual é a consequência? É o que vai acontecer. Aconteceu logo depois, né? No ano 70, quando foi destruído o templo e os judeus foram dispersos. Então a dispersão dos judeus é uma consequência da falha da dispensação da lei. Uma outra consequência é a perseguição que os judeus têm em todo o mundo, né? O que aconteceu com a Inquisição, na época em que houve a Inquisição, milhares morreram. O que aconteceu durante o Holocausto nazista. Tudo isso aí é consequência da rejeição. Como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, ele quando foi rejeitado, ele subiu no Monte das Oliveiras, e lá de cima do Monte das Oliveiras, em Mateus fala isso, ele disse assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, da mesma forma que a galinha junta debaixo de suas asas os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Eis que não me vereis mais, até o dia em que vocês vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. O que é que significa isso? Vocês não me verão mais. Está falando que o povo de Israel não é a pessoa judeu, mas a nação judaica, insistindo em seguir na dispensação da lei, na doutrina da lei, ela não teria mais contato, vínculo, comunhão com o Messias dele. Mas só retomaria esse contato no dia em que eles dissessem, né, em hebraico, Baruch Rabá Bishem Adonai, ou seja, bendito que vem em nome do Senhor. Nós vemos que profeticamente isso vai acontecer no final da grande tribulação. Tribulação essa que também é uma consequência da rejeição a Cristo, a rejeição de Jesus durante a dispensação da lei. Então veja que toda dispensação tem algumas responsabilidades e no final tem uma prestação de contas, né? E aí você diz, por que a gente não entrou nessa prestação de contas? Porque quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e inaugurou a dispensação da graça, esse era o mistério que estava oculto, que Paulo fala lá em Colossenses, né? Que mistério é esse que estava oculto? Que é quando ele cita mais uma vez a palavra dispensação. Ele diz esse mistério lá em em Efésios, em capítulo 3, quando ele diz no capítulo 3, versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação, do econos, da graça de Deus que foi a mim confiada. Ele diz, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Aí ele vai dizendo sobre esse mistério, né? E ele diz no versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, o mistério não foi dado em outras gerações, em outras dispensações, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, então ele vai dizer qual é o mistério. Qual é o mistério? Que o quê? Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participante da promessa em Cristo Jesus. Aí lá em Colossenses ele vai falando a mesma coisa, o que serve como mais um arcabouço, junta mais essa revelação. Ele diz assim, olha só, versículo 25, Colossenses 1, 25, ele diz, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação, mais uma vez, a palavra dispensação, da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor. Veja, ele está falando com os colossenses. É o pessoal da cidade de Colossos. São gentios.
E aí ele diz, para dar cumprimento à palavra de Deus, versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Agora, na dispensação da graça, na nova aliança. Versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O que isso significa? Significa que agora os gentios, que eram uma oliveira brava, foram enxertados na oliveira original. Quando ele fala de oliveira, ele não está falando geneticamente judeu, ele está falando de profeticamente, revelacional. É uma forma revelacional de ver. A oliveira é onde estavam os oráculos de Deus, ou seja, a palavra de Deus, onde tinha sido revelada a dispensação da lei, que era um aio, ou seja, um guia. E agora, através da nova dispensação, os gentios são coparticipantes com os judeus, fazem parte do mesmo corpo. É esse o mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo agora não estava só prometido para vir para os judeus, mas também agora ele está junto com os gentios. Os gentios e os judeus fazem parte do mesmo corpo. É essa a dispensação, esse é o mistério, né, que esteve oculto. E agora, com essas palavras, nós falamos da sexta dispensação, que é a da graça, que é a que nós estamos participando. E vai do Pentecostes, do dia de Pentecostes, tá? Começou lá com a descida do Espírito Santo, e vai até o arrebatamento. Veja, isso é muito importante. A dispensação da graça, ela termina no arrebatamento. Quando a igreja é arrebatada, que é uma coisa que nós vamos tratar em outras lives, nós vamos ver que é ali que termina a dispensação da graça e começa a grande tribulação. Tá? Então daqui eu já vou dando uma dica para quem está preocupado aí, coronavírus, quarentena, aí o anticristo vai se levantar. Irmãos, independente se essa coisa vai resolver por uma intervenção divina a qualquer momento, ou se isso vai piorar, uma coisa é certa, irmão. Uma coisa é certa, a igreja não vai passar pela grande tribulação. E nós não vamos participar dessa tribulação debaixo do governo do anticristo. Então para nós não interessa quem é o anticristo. O que interessa para a igreja é o que Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós devemos nos consolar uns aos outros com a palavra da consolação, que tem a ver com a bendita esperança. E o que é a bendita esperança? É que nós seremos arrebatados num piscar de olhos, ao soar da trombeta de Deus, que rebate. Nós seremos arrebatados. A palavra lá no original grego é arpazo, que significa ser sequestrado, repentinamente, retirado, repentinamente, de uma forma, assim, de uma hora para outra, de uma forma violenta. Na verdade, o termo dá a ideia de violência, rápido, assim. Não dá tempo nem de pensar, de meditar se está indo, se está vindo, é uma coisa automática. Isso aí é promessa de Deus, irmão. Tá? Mas esse momento vai terminar a dispensação da graça. Aí você pode estar pensando, então automaticamente começa a última, que é a do milênio, que é a sétima dispensação. Não começa do milênio. Tem o período da grande dispensação, da grande tribulação, que são 7 anos, tá? Então vamos primeiro aqui tratar da graça. A graça vai do Atos capítulo 2, que é o descida do Espírito Santo, e vai até um texto, né? A gente pode pôr assim, não é cronologicamente, porque isso já aconteceu há quase 2000 anos atrás, mas é a profecia que está inserida nesse texto, que é o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4, 15, 17, que fala do arrebatamento da igreja, quando nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Veja que era totalmente diferente da segunda vinda, que é uma outra coisa que nós vamos falar numa outra live, tá bom? Quais são as responsabilidades dessa dispensação que nós estamos vivendo hoje? Como toda dispensação tem responsabilidades. E quais são as responsabilidades? Crer, adorar e testemunhar. E nós temos o texto bíblico que prova isso. Crer por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A dispensação da graça é a dispensação da fé. É por isso que Abraão é o nosso pai espiritual. Porque Abraão, ele foi o maior exemplo de fé.
E nós devemos agir da mesma forma. Paulo deixa claro isso quando, em 1 Coríntios, quando ele diz que eu criei, por isso falei. E aí ele diz a nossa leve e momentânea tribulação, né? Não vivemos pelo que nós vemos, né? Mas pelo que nós cremos. Ele fala sobre a vida de fé. Paulo deixa claro isso quando ele fala sobre a graça de Deus, né? Quando Deus revelou para ele, Jesus falou para ele que a graça dele é o que bastava. E ele disse assim, de maneira que quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Por quê? Porque eu vivo pela fé, eu vivo pela promessa de Deus. Quando ele fala sobre dízimos e ofertas, né, especificamente sobre ofertas lá em Filipenses capítulo 4, ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto na fartura, como também na desonra, na necessidade financeira, quando fui desonrado. Ele aprendeu a viver porque ele vive pela fé. Então essa dispensação é, antes de tudo, uma dispensação da fé. Não é a dispensação de incredulidade. Então é interessante que o farisaísmo moderno tira você da fé, que é uma das exigências. Fé, irmãos, não é só participar de uma igreja. Quando a Bíblia diz que há uma só fé, não está dizendo fazer parte de uma mesma igreja, ou de uma mesma denominação, ou de um mesmo ponto de vista teológico. Fé é crer, irmão. Está claro quando o escritor dos Hebreus, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, quando faz o conceito de fé, diz que fé é a plena convicção de fatos que não se vê. Em outras traduções diz o firme fundamento de fatos que não se vê. É a certeza, é o firme fundamento do que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Então, fé não tem nada a ver com o que é visível. Fé não tem nada a ver com fazer parte de uma denominação ou de uma determinada corrente teológica. Fé tem a ver com crer no sobrenatural, irmãos. Com crer na cura, com crer no milagre, crer no batismo do Espírito Santo. Essa é simplesmente uma das exigências da dispensação atual. Então, os que não andam em fé correm sérios riscos espirituais. Então, a primeira exigência ou responsabilidade dessa dispensação é crer, porque sem fé é impossível adorar a Deus, né? A segunda exigência sem fé é impossível agradar a Deus, desculpa. A segunda exigência dessa dispensação é adorar. Onde é que está a prova disso? Quando Jesus disse para a mulher lá no poço, ele disse, olha, o Pai, eis que já chegou a hora que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A hora chegou, porque ele estava inaugurando, ali preparando, fazendo os preparativos para uma nova aliança que viria a ser começada no dia da descida do Espírito Santo. Então, nessa nova aliança, é exigência para nós que participamos dessa nova aliança. Crer, e a segunda exigência é adorar. Não se pode entender alguém que se diz filho de Deus e cristão e não consegue adorar. Uma das coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida. E eu entendo, porque eu já fui assim também, né? Hoje eu digo que eu me converti só em 94, porque quando eu fui cheio do Espírito, eu começava a olhar para mim mesmo e não entendia aquela atitude religiosa que eu tinha antes, de não ter coragem de levantar as mãos. É impossível, isso é uma coisa inadmissível. Como é que alguém que é filho de Deus e cristão, e na hora que está se cantando um louvor, onde os irmãos estão adorando a Deus, não levanta as mãos, irmão? A levantar as mãos é uma atitude de rendição, de um verdadeiro filho de Deus. É uma exigência da nova dispensação, irmão, da dispensação da graça. A exigência é crer e adorar. Porque o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, ou seja, uma atitude de rendimento e de conexão com Deus, tá? E em verdade. O que é a verdade é a palavra de Deus. Então, uma adoração de acordo com o que está escrito na palavra. Não é uma adoração enganosa, nem de manipulação, mas uma adoração de acordo com o que está escrito na palavra, em espírito e em verdade. Então, eu falei de duas, né? Crer, a exigência, crer, responsabilidade. Crer, adorar, e a terceira é testemunhar. E qual é o texto? Quando Jesus diz assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos. Então faz parte do ide. Muita gente pensa que o ide é evangelizar, mas o ide não é só evangelizar, é evangelizar e fazer discípulo.
Neste sentido, todos os que vão para as missões e os que pregam, juntamente com aqueles que preparam as ovelhas, que cuidam das ovelhas e que ensinam as ovelhas, todos fazem parte do mesmo ID, tá? E todos estão cumprindo a terceira responsabilidade dessa dispensação. Então, quais são as responsabilidades dessa dispensação? Crer, adorar e testemunhar. E espero que seja isso que você esteja fazendo, tá? O resultado é, infelizmente, nós vemos que há um neofarisaísmo agora, né? Existe muita religiosidade por causa da história da igreja, que conceitos históricos, teológicos foram inseridos e surgiram muitas denominações e tal, e eu não vou citar aqui nomes, nem teologias, nem nada, mas a gente entende que isso trouxe muita divisão. Então algumas pessoas pensam que a apostasia ou a impureza que há na igreja é só por causa do mundanismo. Não, faz parte desse pacote infernal aí também a religiosidade, a incredulidade, a divisão, a ira entre as pessoas. Tudo isso faz parte de algo que está contrário ao que Jesus Cristo disse, que nós fazemos parte do mesmo corpo. Ele disse na oração sacerdotal lá em João 17, para que nós fôssemos aperfeiçoados através do amor, tá? E também Paulo deixa claro lá em Efésios capítulo 4 que era pelo auxílio de cada parte do corpo que ia conseguindo o nosso próprio aumento, né? Então essas divisões, essas confusões, além da impureza e do mundanismo, traz consequências. E qual é o resultado, né? Como toda dispensação tem o resultado. Mas não é a dispensação da graça? Jesus não pagou o preço do pecado? Pagou. E nós vamos para o céu, seremos arrebatados. Só que tem um detalhe. As pessoas que vivem essa vida mundana, elas tendem a se distanciar de Deus cada vez mais, incorrendo em perigos espirituais terríveis, né? Se desviam, vão para o mundo e correm sim o risco de perder aquilo que é a salvação. Isso é uma coisa que pode haver muita celeuma e muita discussão. Nós não queremos tratar sobre isso agora, mas com certeza há inúmeros textos que provam que a pessoa pode perder a salvação, mas isso não é fácil, não é assim. Tá, vou ali para o mundo e perdi a salvação. Não, é algo que tem a ver com o cotidiano, que faz com que alguém possa não ter mais comunhão com o Senhor, nem com o seu Espírito, e extinguir totalmente a obra do Espírito Santo no coração. O resultado disso é o quê? Essas pessoas ficarem durante o período da grande tribulação. Então, a consequência, né, é que a igreja apóstata, que é chamada de Babilônia, que também não é uma denominação em si, mas a apostasia de Babilônia tem a ver muito com pessoas que têm esse coração errado e mundano, tá? E esse povo vai sofrer durante o período da grande tribulação, porque eles vão ver que fez besteira, mas agora vão ser perseguidos pelo anticristo. Isso é um tema que nós vamos falar só depois em outra live, tá? Então aqui está a dispensação da graça, ela vai terminar no dia do arrebatamento. E a última dispensação, que é a dispensação do milênio, vou dar uma pressinha aqui, senão não vai dar tempo nem de pergunta, né? É que vai da segunda vinda de Jesus, que é quando Jesus voltar no final da grande tribulação, até quando completar 1000 anos. É interessante que essa dispensação ela tem tempo e prazo determinado. Ela vai durar exatamente 1000 anos, tá? É uma dispensação claramente profetizada no Velho Testamento e testificada, carimbada e confirmada no Novo Testamento, lá em Apocalipse, quando fala do reino milenial. Tá bom, pessoal? Agora eu quero bem rapidinho terminar com uma coisa aqui, que eu disse que eu ia falar algo que explica algumas dúvidas que surgem na cabeça das pessoas. E eu coloquei assim da seguinte forma: alguns dilemas da Bíblia que são resolvidos quando você crê da forma dispensacionalista. Primeiro dilema que algumas pessoas levantam: se Deus é soberano e sabe todas as coisas, por que ele permitiu que o homem tivesse livre acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, se ele já sabia que o homem ia cair? A essas pessoas eu respondo da seguinte forma: todos nós que somos pais e mães, né, pessoas que têm filhos, sabem do cuidado que nós temos com nossos filhos, e nós que fomos filhos também sabemos que nós só começamos a ter amadurecer quando nos foi dada a responsabilidade. Eu me lembro quando meu pai me pediu pela primeira vez para eu fazer um depósito no banco, ali foi uma grande responsabilidade.
e ali eu amadureci. Da mesma forma, Deus preferia, ele tinha duas opções: ou deixar o homem como uma marionete, para ele não ter acesso a nenhum mal e viver ali como um bonequinho, ou dar a ele a possibilidade dele decidir, mesmo sabendo que o homem ia cair, então providenciou Jesus Cristo. Você entendeu? É uma questão de responsabilidade. O segundo dilema é o grande dilema da soltura de Satanás, lá em Apocalipse capítulo 20. Tá? Em Apocalipse capítulo 20 fala, versículo 1 e 3, então vi descer do céu um anjo que tinha a mão na chave do abismo e uma corrente, ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse 1000 anos, depois nisso é necessário que ele seja solto. Olha, como é que Deus prende o diabo e depois solta de novo? A única explicação, irmãos, é porque o milênio é uma dispensação e, como toda dispensação, tem uma prestação de contas. Para haver a prestação de contas no final do milênio, é necessário que o diabo seja solto, e conforme a profecia bíblica lá em Apocalipse, nós vemos que o diabo engana milhares, e milhares caem no engodo de Satanás, e milhares vão para o lago de fogo. Então, isso prova, né? Essa soltura de Satanás prova que só pode existir dispensacionalismo, senão fica-se sem resposta, simplesmente dizendo que a soberania de Deus é algo escapa, é uma doutrina de escape, não explica o que realmente é. Na verdade é uma prestação de contas, e o milênio é uma prestação de contas. Depois em outras lives nós vamos explicar sobre o milênio, porque o milênio não é o estado eterno, tá, pessoal? O estado eterno é outra coisa, o milênio é uma dispensação. Tem pessoas vivas lá, e vamos ter nós também com o corpo glorificado, ressuscitado no meio do milênio. Pessoal, o tempo está encerrando, como nós sabemos, existe um período de 1 hora, tá? Então, infelizmente, não vai dar para perguntas, tá? Mas nós podemos abrir amanhã, quando nós fizermos a próxima live, posso começar abrindo com perguntas a respeito desse assunto, né? Com respeito de dispensação. Se você tiver alguma pergunta, você põe aí no papelzinho. Amanhã, 6 horas, nós vamos retomar fazendo uma live. E amanhã o assunto vai ser por que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Tá? E antes de a gente começar, a gente pode responder as perguntas que você tiver aí a respeito desse assunto de dispensação. Tá bom, pessoal? Espero ter sido útil para você. Pastor, por que você não está tratando sobre esse negócio de coronavírus? Porque nós precisamos fazer uma base, tá? Nós vamos tratar sobre coronavírus depois que nós fizermos a base. A primeira base existe o dispensacionalismo, tá? Amanhã eu vou terminar tratando também sobre princípios dispensacionalistas, e depois eu falo sobre essa questão, por que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Tá bom, pessoal? Obrigado pela assistência. Eu sei que tem pergunta, mas não vai dar para eu responder porque o tempo está acabando, né? Qual é a pergunta? A Marissa perguntou a respeito aquele texto que diz que é necessário que o evangelho seja pregado em todo lugar para que ele venha. Sim, a Marissa perguntou sobre por que é necessário que o evangelho seja pregado em todos os lugares para que ele venha. Então eu posso já adiantar, e amanhã a gente fala mais sobre isso. A gente pode até fazer uma extensão dessa pergunta, né? Mas isso vai acontecer durante o período da grande tribulação, não é agora. Por quê? Para que haja o arrebatamento da igreja não é necessário nenhum sinal, tá? Existe uma coisa chamada preparação de um ambiente profético, ou de um cenário profético. Neste sentido, pode ser que essa questão do coronavírus e tudo mais seja a preparação para um cenário profético, e não necessariamente o sinal. Mas essa questão de pregar o evangelho a toda criatura, na live de amanhã nós vamos falar sobre isso, mas especificamente, cronologicamente, está inserido dentro do período da grande tribulação. Tá bom, pessoal? O tempo deu aqui, eu estou encerrando para poder não cortar repentinamente e a gente ficar no meio da live, ok? Obrigado pela assistência, e vai divulgando para outras pessoas aí que amanhã às 6 horas a gente vai ter outra live aqui, uma live escatológica. Amanhã nós vamos responder perguntas a respeito desse assunto, nós vamos tratar de outro assunto e explicar por que a igreja não vai passar pelo período da grande tribulação. Tá bom? Gratos, sejam abençoados em nome de Jesus. Não há motivo para pânico, não há motivo para medo, mas somente motivo para andar em fé, em alegria. E como disse Paulo, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Sejam abençoados.